Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa última aula de Apocalipse. Então, irmãos, já se passaram 44 aulas, essa é a 45ª aula. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, aproveitado as aulas, tá? As aulas vão ficar todas disponíveis aí no YouTube, caso vocês queiram assistir de novo, ou vocês ainda não assistiram algumas aulas, vai ficar aí sempre para vocês aí poderem consultar, poder estudar com calma. É um conselho que eu dou, né, para abrir a aula junto com a Bíblia, estudando com calma, ponto a ponto. Às vezes as informações que eu coloco aqui é de forma muito corrida, porque a aula tem que ser assim mesmo, né? Ela tem um tempo. As informações, às vezes, para alguns demoram um pouco mais para ser assimiladas, para outros mais fácil. Então eu aconselho vocês, pega a palavra de Deus, assista o vídeo com calma, vocês conseguem pausar, depois vocês conseguem dar continuidade e vai anotando os pontos que vocês têm mais dificuldade, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me consultar sem nenhum problema, amém? Mas espero que vocês tenham gostado das aulas, tá? É um estudo um pouco extenso, né? Mas ele tem que ser extenso mesmo para as informações ser todas colocadas aqui nas aulas, tá? O Apocalipse, como vocês puderam ver, tem muitas informações e nós vamos finalizar então o estudo de Apocalipse hoje, nesta aula 45, amém? Que é o rio da água de vida, que é apenas um dos tópicos, digamos assim, que nós vamos abordar na aula de hoje. Como eu tenho que dar um título para a aula, esse é o título que eu escolhi, mas a verdade é uma finalização então do livro do Apocalipse. Vamos começar com uma oração, irmãos, amém? Feche seus olhos, fala com Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui estudando a tua palavra. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor, em todos esses estudos, o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve nos instruindo, nos auxiliando, nos ajudando, para que nós conseguíssemos, ó Deus, realmente estudar e compreender tudo que está aqui. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, nesta aula, esteja conosco. E se tem alguma coisa querendo impedir, ó Deus, o teu povo de aprender a tua palavra, nós rejeitamos. Cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Esta aula, ó Deus, está consagrada ao Senhor. Faça conforme a tua vontade. É o que eu peço a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos então iniciar esta última aula, aula 45. Vamos lá. Bom, esse é o slide que eu coloquei nas aulas anteriores, só para reforçar então como foi esses 3 últimos estudos nossos a respeito do capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse, que é o Novos Céus e Nova Terra. Amém? Na aula 43 nós definimos uma linha teológica ali a respeito do estado eterno. Amém? Da visão que as pessoas têm a respeito desses 2 últimos capítulos, nós definimos ali nessa aula 43. Na aula 44 nós estudamos o capítulo 21 e nesta aula nós vamos estudar então o capítulo 22. Então, pega a palavra comigo e abra então em Apocalipse 22, último capítulo do livro. Vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Bom, como eu falei em aulas anteriores, quando nós lemos Ezequiel 47, Ezequiel nos dá informações a respeito desta água da vida, deste rio que flui da presença de Deus. Amém? E tirando esse termo, esse trecho aqui então, do rio de água de vida de Ezequiel 47, nós podemos definir algumas coisas aqui, ó. A função deste rio, tá? Então, a função deste rio no milênio e a função deste rio aqui na Nova Jerusalém, nesse capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Bom, esse rio de água de vida, irmãos, no milênio, ele tinha uma função específica. Em Ezequiel 47 nos dá essa informação, que ele tinha uma função de regenerar, de regeneração do mundo destruído, trazendo vida e restauração. Como nós vimos, o milênio é o estado dessa terra que vai ser regenerado, para que Cristo consiga reinar aqui durante 1000 anos. Tendo chegado ao final desses 1000 anos, essa terra que nós enxergamos, que foi regenerada no milênio, não existirá mais.
Na Nova Jerusalém, que é o estado eterno, não é nada regenerado, é o bara de Deus, é o tudo novo que foi criado, aparece então aqui no início do capítulo 22, mais uma vez, o rio da água da vida. Bom, se esse rio de água de vida, como Ezequiel 47 fala, que ele tinha a função de regenerar, então o que ele está fazendo aqui no capítulo 22? Se a função dele de regeneração não vai servir aqui na Nova Jerusalém, porque é uma cidade nova, ela não tem que ser regenerada. Então ela tem uma função também que é exatamente essa. Trata-se aqui então de um memorial. Esse rio aqui, citado no capítulo 22 de Apocalipse, ele está simbolizando que toda a nossa sede espiritual foi saciada. Lembre-se muito tenha em mente a Santa Ceia. Nós tomamos a Santa Ceia, o pão e o suco de uva, simbolizando a morte do nosso Deus, a salvação que por ele nós temos. E aqui, esse rio aqui no capítulo 22, ele vai simbolizar isso, para que esteja sempre na nossa memória. A nossa sede espiritual está saciada pela eternidade. Amém? Então, esta é a função do rio de água de vida, aqui especificamente no capítulo 22. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Inclusive, uma das perguntas que eu deixei nas aulas anteriores é porque se nós estamos num estado de perfeição, né, na eternidade, Nova Jerusalém, o que significa essa expressão, então, cura das nações? Quem é que precisa de cura num lugar onde não tem doença? Né? É uma pergunta que eu fiz na aula anterior. Então, estas folhas da árvore da vida, que são para a saúde nas nações, tem esse significado aqui. Ó. As folhas, assim como o rio, também é um memorial da obra que Cristo fez, e quando nós comemos essas folhas, sempre nos lembramos da libertação total das enfermidades, doenças e outros males que assolaram a humanidade. Né? Então, esse comer da folha da árvore da vida são para realmente nos lembrar que todas as nossas dores e nossas enfermidades foi pago por Cristo na cruz do Calvário, e isso nós não temos mais pela eternidade aqui na Nova Jerusalém. Tá ok? Então nós temos aqui duas informações. Tanto o rio de água é um memorial para que nós venhamos a lembrar que a nossa sede espiritual foi totalmente saciada em Cristo, agora pela eternidade. E quando nós comemos as folhas da árvore da vida, nós estamos lembrando e fazendo uma santa ceia no céu, vamos dizer assim, de que todas as nossas dores, preocupações e enfermidades também foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, essa cura, e nós não temos mais isso pela eternidade aqui na Nova Jerusalém. Amém? É uma santa ceia que nós fazemos. Bebemos do rio, comemos da folha. Graças ao nosso Deus, a graça a Jesus Cristo. Tá claro, irmãos? Amém? Vamos dar continuidade então. Bom, ali não haverá mais maldição. Esse é um termo que nós já estudamos em aulas anteriores. Mas também nós temos algo muito legal para colocar aqui quando nós falamos que nesse estado eterno, na Nova Jerusalém, não existe mais maldição. Olha essa comparação dos dois Édens, do primeiro lá em Gênesis e do segundo aqui nesta Nova Jerusalém. Lá no primeiro Éden nós vimos que através do pecado do homem entrou então a maldição. Aqui na Nova Jerusalém, no capítulo 22 aqui nesse estado eterno, nós temos a bênção de Deus. Então você começa a ver um antagonismo entre o estado que o homem tinha lá no início quando ele pecou, para com agora, quando o homem realmente conquistou a vitória pela eternidade, conquistou a vitória através de Cristo pela eternidade. Lá no primeiro Éden, o homem encontrou tristeza depois do pecado. Aqui, com a salvação de Cristo, nós temos alegria eterna. Lá no primeiro Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. Aqui, existe então um convite de Deus para que aqueles que o aceitaram, aqueles que não rejeitaram e aqueles que permaneceram na sua presença possam realmente estar na presença dele
pela eternidade, a convite do próprio Deus. E hoje Ele nos convida, irmãos, para realmente estarmos perseverantes na presença dEle, para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos que Ele preparou para nós. E caso você, que alguém que esteja me escutando aqui, ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, pense nisso. Esta é a sua oportunidade. Deus está te convidando para aproveitar, para desfrutar, para permanecer com Ele pela eternidade. Amém? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Bom, nós podemos contemplar o Senhor por toda a eternidade. Esse termo aqui, ó, os seus servos o servirão. Se nós serviremos a Deus, vai ser com prazer. Amém? Isso indica então que a nossa vida não será monótona, como muita gente pensa lá nos céus. Nós teremos muitas atividades em função de glorificar a Deus. Nós vamos trabalhar para Deus, servindo a Ele com alegria. Então, só por esses aspectos, irmãos, fica claro que a nossa vida não vai ser monótona. Nós vamos ter atividades, nós vamos trabalhar, nós vamos servir a Deus. Lembre-se que a função da igreja nos céus é de sacerdócio. Amém? E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E quando tem esse termo aqui, estará o seu nome, nas suas frontes estará o seu nome, a gente lembra da igreja de Filadélfia, né? É isso que eu tenho uma pedra branca e nela ali escreverá o seu nome. Lembra-se da aula da igreja de Filadélfia? Relembre essa aula que é muito interessante também para nós. Fizemos uma ligação com esse texto aqui do capítulo 22, tá? Bom, o nome na fronte indica então propriedade. Então isso está indicando que nós somos selados por Cristo para sempre e teremos um novo nome, né? Então lembre-se então da igreja de Filadélfia, do estudo que nós demos lá, caso vocês queiram relembrar, está aqui no YouTube, tá? E aqui você vê, irmãos, realmente que na presença de Deus nós teremos um novo nome. E o nosso nome estará na frente, para que todos possam ver. Amém? Indicando então que nós somos propriedade exclusivas de Deus pela eternidade. Tá? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então aqui nesse texto, Deus ele está fazendo então uma comparação, ele está trazendo para a nossa realidade o seguinte: nós vivemos num mundo onde nós necessitamos do sol, da lua, das estrelas, nós necessitamos das leis da física criadas pelo próprio Deus para que nós possamos ter vida. Então Deus ele nos limitou às leis que Ele mesmo criou para que nós possamos realmente viver nessa terra. Aqui ele está dizendo que lá no céu, toda esta limitação não existirá mais. Basicamente isso que o texto está dizendo. Nós somos dependentes dessas coisas secundárias que Deus criou. É lógico que nós dependemos de Deus primeiramente, por isso que eu estou colocando secundária. Mas lá no céu, nós não dependeremos de coisa secundária. A nossa dependência será diretamente com Ele. Muito diferente de hoje, amém? Deus utiliza aspectos secundários para que haja vida aqui nesta terra. Sol e lua, então, caracteriza dia e noite. Quando nós falamos de dia e de noite, nós estamos falando de tempo, limite, então, de 12 horas. Estamos falando de limitação. Quando a Bíblia está citando aqui Sol e lua, ele está falando de limites. E dependência de leis definidas por Deus para a manutenção da vida, tá? Na Nova Jerusalém, nós teremos uma vida eterna, tá? Então, por ser uma vida eterna, nós não somos mais limitados ao tempo, amém? E a nossa dependência será diretamente de Deus, sem fatores externos, tá? Por isso que lá não vai ter dia nem noite, né? Desculpa, irmãos, por isso que ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada da luz do sol. Não haverá mais essa limitação. Porque hoje nós temos um tempo, né? Os dias têm 24 horas, nós temos o tempo de dormir, o tempo de acordar, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar. Lá no céu não terá isso. Será um estado eterno. E até é difícil de explicar porque é um estado que nós não conhecemos. E é inimaginável. Amém?
Mas lá no céu, toda essa limitação que nós temos de cansaço, de sono, de muitas vezes estresse, isso não haverá mais nos céus. É isso que esse texto está demonstrando para nós. A nossa realidade será totalmente diferente. Amém? E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essa palavra, esse termo que em breve hão de acontecer, o Apocalipse usa também no capítulo 1, tá? Só para reforçar que tudo que o Apocalipse está dizendo aqui, irmãos, em breve a gente já está observando ele acontecendo. Amém? O objetivo desse texto aqui é para que quando a igreja lê isso, ela perceba que a volta do Senhor Jesus está muito próxima e que tudo que está escrito aqui não vai demorar para acontecer, tá? O Apocalipse, então, ele é um fato. Por mais que o mundo dê risada, caçoe da nossa pregação, tudo o que está escrito aqui, irmãos, vai acontecer. Por mais que o mundo fala que é fantasia, o Apocalipse ele vai acontecer. Por mais que o mundo fale que isso aqui é mentira, continua pregando, porque vai acontecer. Tudo que está escrito aqui, nós já observamos, Satanás ele vai tentar cegar, mas nós somos a luz do mundo. Nós temos a função de pregar a palavra, e o Espírito Santo vai convencer o homem. Amém? Nunca duvide desta palavra. O Apocalipse ele vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer. Amém? Eis que cedo venho. Uma expressão também que nós já estudamos. Devemos estar sempre preparados para a volta do Senhor Jesus. Nunca podemos nos esquecer do texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 9, que diz assim: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Olha que palavra magnífica que o Senhor coloca aqui. O Senhor, por mais que nós venhamos a pensar que está demorando, não, no tempo certo, no tempo de Deus, isto vai acontecer. Amém? No Kairos de Deus vai acontecer. Tá? E olha que e aqui no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, algo muito interessante. O desejo de Deus é que o mundo, todos aqueles, ouçam essa palavra e se arrependam, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso depende de mim, depende de você, depende da nossa decisão. Nós decidimos. A vontade de Deus é que todos nós venhamos para o céu. Mas é nós que escolhemos. Amém? Então, o Senhor está voltando. O Senhor Jesus promete aqui mais uma vez: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Mais um texto que Jesus usa lá no primeiro capítulo de Apocalipse, e aqui no último capítulo ele está reforçando esta informação. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Tá? Nunca devemos parar de perseverar. Lembra-se lá da perseverança? Eu bati muito nessa tecla na primeira aula. Se você voltar na primeira aula, você vai ver que nós falamos muito sobre você perseverar em todos os estudos aqui até chegar nesse último. Amém? Nós não temos desculpas, irmãos, para viver na ignorância e ficar assustados com o que acontece em nossa volta. A igreja não tem que ficar assustada com as coisas que estão acontecendo no mundo. Seja guerra, seja pandemia, seja violência, seja o amor se esfriando, seja tantas coisas acontecendo. A igreja não tem que ficar assustada. O conselho de Jesus é que quando essas coisas começassem a acontecer, olhar para o céu, olhar para Ele. Levanta a cabeça. Porque quando isso começar a acontecer, a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer as promessas. Nós temos que conhecer o que o Apocalipse está falando aqui. Porque o Senhor Jesus está falando que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Porque não será surpreendido.
Porque tudo que acontecer na nossa volta, no mundo, opa, é o Apocalipse acontecendo, o Senhor está voltando. Eu guardo essa palavra no meu coração. E quando o meu Senhor voltar, eu estarei preparado. Bem-aventurado. Amém? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E ouvindo e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Isso João já tinha tentado fazer lá no começo, nós já vimos, né? Tentar adorar o anjo. E mais uma vez ele vai ser repreendido a respeito disso, porque nós devemos adorar somente a Deus. Amém? Então o Apocalipse mais uma vez ele vai bater nessa tecla. Adorar somente a Deus. Tá? Exatamente o que o anjo fala para ele aqui. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Esse texto aqui nós também já estudamos em aulas anteriores. Só vou colocar aqui para nós reforçarmos o que nós já estudamos, que é a questão aqui, não seles as palavras da profecia desse livro, ou seja, não feche, tá? Muito diferente do que foi dito para Daniel, se eu não me engano, no capítulo 9 ou no capítulo 11 de Daniel. Enfim, no livro de Daniel, o anjo fala para Daniel, seles a palavra, tá? Exatamente aqui, ó. Para Daniel, a palavra foi selada. Para João, a palavra é aberta. Isso por um único objetivo, por um único sentido, um único objetivo. É a respeito do início do fim dos tempos. A palavra foi selada aqui para Daniel porque os últimos dias não havia começado. E aqui em João, os últimos dias começou em Pentecostes. Então quando João escreve o Apocalipse, provavelmente em 96 depois de Cristo, então o Pentecostes já tinha acontecido, os últimos dias já tinham se iniciado. Então aqui a palavra do anjo é para que o João não seles, ou seja, deixa a palavra aberta. Por quê? Porque a palavra selada, a palavra aberta é em função do início ou não dos últimos dias. Para Daniel, os últimos dias não havia começado. Aqui, em Apocalipse, já havia começado em Pentecostes, ou seja, então não é para selar. Tá ok? Isso nós já estudamos em detalhes em aulas anteriores. Amém? Aqui é só uma pincelada, só para a gente citar. Tá? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Bom, esse texto aqui é interessante, irmãos, porque às vezes as pessoas que leem esse texto dão a impressão de que Deus está incentivando a pessoa a pecar. Mas não é isso que Deus está falando aqui. O que Deus está dizendo aqui é que Deus não aceita a pessoa em cima do muro. Deus não aceita o meio termo. Eu não quero largar isso, eu quero continuar nesse pecado, nessa minha prática que me afasta de Deus e eu quero aqui agradar a Deus. Não, Deus não aceita este negócio, irmãos. Ou você entrega o seu coração totalmente a Ele, ou você entrega o seu coração ao mundo. Tá? Deus não aceita o diálogo com o mundo. Deus ele é santo. Nada que tem no mundo tem em Deus. Tá? Deus ele é santo. Ele é santo, santo. Amém? E nós não temos como negociar isso com Deus. É isso que Deus está falando aqui. Se você quer continuar... Se você tem que se decidir. Ou você larga o pecado, ou você serve a Deus. Tá? É isso que esse texto quer nos transmitir aqui. Amém? Porque o tempo está chegando, irmãos. A volta de Jesus Cristo vai estar acontecendo. E o mundo, nós já vimos aqui o cenário como vai ser. A própria palavra diz que o aspecto social, na época aqui, quando Jesus Cristo voltar como vai estar semelhante ao Sodoma e Gomorra, vai estar semelhante aos dias de Noé. Então, nós, que conhecemos a palavra, não temos que escolher. Servir a Deus totalmente, entregar totalmente, 100% o nosso coração a Ele. Tá? Olha aqui que eu escrevi para vocês. Esse texto demonstra que Deus não trabalha com meio termo e nem com indecisão. Tá? Não adianta ele ficar em cima do muro. Não adianta você dar 90% para Deus e deixar 10% no mundo. Não funciona com Deus. Não adianta dar 99% para Deus e 1% para o mundo. Não funciona com Deus isso.
Amém? Ou nós escolhemos ficar totalmente do lado de Deus, ou nós escolhemos ficar totalmente contra Ele. Deus exige, e uma coisa que esse texto aqui ele confirma e ele realmente ratifica essa informação. Deus exige de nós santificação. Então quebre, irmãos, esta palavra que muita gente, você pode ouvir de muitas pessoas. Tá tudo certo, tá tudo garantido. Eu não preciso mais me esforçar, eu não preciso mais me santificar. Santificação é só lá no céu, não. Deus está falando aqui. Se você quer me servir, então que você seja justificado ainda, que você seja santo e que você seja santificado ainda. É um processo. Amém? Então Deus exige de nós santificação, sem a qual ninguém verá Ele. Amém? Então esse texto está demonstrando isso, irmãos. Exige de nós decisão. Tá? Deus não quer meio termo. Deus não quer pessoas em cima do muro. Deus não quer pessoas ainda que quer dialogar com o pecado, dialogar um pouco. Não. Deus quer você totalmente. Amém? E eis que cedo venho. Mais uma vez, cedo venho. Tá? Perceba como o Senhor Jesus ele vai realmente batendo nisso, irmãos. Ele vai realmente colocando isso no seu coração. Eu vou vir, eu vou vir, eu vou vir. Cedo eu venho, eu estou voltando. Você percebe? Para dar a cada um segundo a sua obra. Isso aqui lembra o bema de Cristo, né? A igreja, quando ela for arrebatada, ela vai participar do bema de Cristo, vai receber o seu galardão. Lembra-se lá da obra aprovada pelo fogo. O que realmente resistir ao fogo, isso será aproveitado. O que for consumido pelo fogo não será aproveitado. O bema de Cristo não é o tribunal de condenação, é um tribunal de entrega de galardão. É isso que Jesus está falando aqui. O meu galardão está comigo para dar cada um a sua obra. Esta obra que vai ser provada pelo fogo. Amém? Eis que cedo venho, Jesus voltará muito em breve. E essa questão aqui do galardão, é só vocês voltarem um pouco, uma das poucas aulas anteriores aqui, falando sobre o bema de Cristo e as bodas do Cordeiro. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui está caracterizando uns atributos da divindade de Cristo, que é a eternidade. Ou seja, Deus, ele é o único que tem os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis, ou seja, ninguém mais tem, somente Ele. Isso não é comunicado a mais ninguém, por isso que é incomunicável. Atributos incomunicáveis da divindade. Esses atributos é o que caracteriza se um ser é um Deus ou não. E o único que é Deus, o nosso Deus, o único que tem essas características é o nosso Deus, que tem a onipresença, a onipotência, a onisciência e o quarto aqui, a eternidade. Por exemplo, nós vamos herdar a eternidade, tá? Mas Deus, ele é eterno por essência. Ele não teve um início como nós. Ele deu origem ao início. Ele é antes do início. Então, a origem dele, a natureza dele é eterna, tá? É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eu estou desde o início, ou seja, eu criei o início e criei o fim. Ele está fora desse tempo que nós imaginamos, tá? Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, tá? Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As nossas obras, é isso que esse texto está demonstrando aqui, que as nossas obras não podem purificar os nossos pecados. Por mais bom que nós sejamos, isso não purifica pecado nenhum, irmãos, tá? O único que pode fazer isso é o sangue do Cordeiro. É por isso que esse texto está falando aqui. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que se purificam através de Cristo, porque Ele é o único que pode fazer isso, tá? Iremos para o céu por causa do seu sacrifício. Sem o sacrifício de Cristo, nós não entramos pela cidade, pela porta. Nós não temos como entrar lá. Isso nós já vimos em aulas anteriores também. Amém? Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Mais uma vez, o Apocalipse ele ratifica que aqueles que permanecerem no pecado não entrarão no céu. É um fato, tá?
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. As características que Jesus está falando aqui, eu deixei em amarelo aqui, raiz e a geração de Davi. Nós estudamos isso na aula 27. Na aula 27, se eu não me engano, é uma das primeiras partes sobre a grande tribulação, tá? Aula 27 você vai encontrar em um dos slides, em um dos pontos dessa aula, que eu detalho em detalhes, né? Por que Jesus Cristo é a raiz e a geração de Davi, tá bom? Voltem lá na aula 27, amém? E o Espírito e a noiva dizem vem, e o que ouve diga vem, tá? Nós desejamos a volta de Cristo. Todos os dias devemos esperar a volta de Jesus. Quando você se levanta, seja qualquer dia, até aquele dia que você está estressado, olha para o céu e fala: Senhor, venha. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo que nós temos que ter, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós devemos esperar a volta de Cristo, tá? Ele voltará no momento certo, conforme diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá? É um texto que nós já lemos agora de pouco. E o mundo sempre vai zombar desta promessa, irmãos. A nossa função é alertar e falar a verdade. É isso que 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 3 a 4, vai reforçar para nós. Acompanhe comigo essa leitura. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui, esse texto de 2 Pedro está falando das pessoas, que você prega a palavra, fala que Jesus vai voltar, fala que o apocalipse está acontecendo, olha os sinais, olha o cenário, olha as guerras, olha as pandemias, olha isso, olha aquilo, e o mundo fala: eu não quero essa conversa, eu não quero essa palavra. Para mim isso daí é fantasia. Escarnecedores. Pedro está reforçando para nós, mesmo que essas pessoas apareçam no seu caminho, continua pregando, continua falando que ele vem. Ele vem, ele vem. Amém? E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Esse texto aqui, irmãos, de Apocalipse 22, lembra muito o texto que está lá em Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém? Irmãos, o convite de Deus é para todos nós. Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Nós temos o direito de aceitar esse convite ou não. E ele fala: de graça estou dando para vocês, de graça, vinde. Eu tenho uma mesa preparada para vocês, eu tenho um céu para vocês entrarem. Eu tenho uma morada preparada para você. Me aceite, permaneça em mim, não me abandona. Vinde, porque está tudo preparado. Amém? Irmãos, não deixe que o inimigo roube sua coroa. Não deixe que o inimigo te tire desta festa que Deus está te convidando. É isso que o Apocalipse 22 está nos dizendo. Receba de graça a água da vida. Amém? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro.
Aqui nós temos dois termos, acrescentar e tirar. Vamos a eles. Quem acrescenta, a palavra de Deus possui todas as informações que precisamos. Nós não temos direito, irmãos, nem autoridade, nada, para acrescentar nada, nenhum ponto na palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus e fechada. Nós não temos que acrescentar nada. Tudo que nós precisamos está ali. Não está faltando nada. Amém? Aquilo que achamos, aquilo que nós pensamos, não pode ser adicionado à palavra de Deus. Tá? Nós temos vários livros de homens de Deus abençoados escritos aí, mas não são acréscimos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está com todas as informações que precisamos. Tá bom? E quem tira? Também nós não devemos tirar nada. Não devemos ignorar ou tirar aquilo que nos incomoda. Isso é pecado, pois a palavra de Deus ela é perfeita. Nós devemos mudar as nossas atitudes se a palavra de Deus condena. E isso que muitas pessoas estão fazendo hoje. Ela encontra uma palavra que a confronta, que a incomoda, em vez de ela mudar de vida e falar: o Senhor está falando que isso que eu estou fazendo é pecado, eu preciso mudar. E santificação, eu não posso mais continuar fazendo isso porque a palavra de Deus condena. Não, a pessoa prefere ignorar, tirar. Ah, isso aqui eu não concordo, vamos tirar. Isso aqui está me incomodando, então eu vou tirar da palavra de Deus. E aos poucos a palavra de Deus está sendo alterada, seja por acréscimo ou seja por eliminação. A palavra de Deus não tem que ser acrescentada e nem tirada nada. Amém? Aquilo que nós achamos não pode ser acrescentado. Aquilo que nos incomoda, então a palavra de Deus está nos confrontando. Nós devemos mudar de vida e não ignorar essa palavra. Amém? Bom, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Mais uma vez ele fala: certamente cedo vem. Não tenha dúvida. Eu voltarei. Certamente. Não tenha dúvida. Eu voltarei. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E o Apocalipse termina com a seguinte frase: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Amém, irmãos? A nossa esperança está viva. Lembre-se, somos peregrinos nessa terra, o nosso lar é o céu, e a cada dia estamos mais próximos da eternidade ao lado do nosso Deus. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu sei que tem muitos pontos, muitas coisas que nós vemos aqui que realmente nos desafia, né, irmãos? Tem informações aqui, tem pontos que a gente não consegue assimilar direito. Até para mim é difícil. Mas se você não entendeu, se tem algum ponto que você ainda está com dúvida, que ainda você está ainda pensando e não está conseguindo ainda assimilar, me procura na igreja, me pergunta aqui sem nenhum problema. Amém? Nosso objetivo aqui é que todos venham realmente a assimilar o Apocalipse, tá? Porque é um livro importantíssimo. A igreja precisa conhecer para que ela não seja pega de surpresa. Tá? Nós não temos desculpas para não termos essa informação. Tá? Vocês têm aí 45 aulas para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Amém? Bom, foi um prazer destas aulas de Apocalipse para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Amém? Então até uma próxima, tá? Até um próximo estudo que nós vamos fazer ainda. E logo logo vocês vão ficar sabendo. Vai ser divulgado. E sobre um tema ainda que nós vamos escolher. Amém? Mas está finalizado então o estudo do Apocalipse. Tá bom? Vamos finalizar com uma oração? Ok? Vamos lá, feche seus olhos. Fala com Deus. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom sermos servos do Senhor. O mundo procura tantas coisas para saciar a sua vida, mas nós encontramos no Senhor aquilo que nós precisamos. Nós encontramos no Senhor a plenitude da felicidade, do prazer, da alegria,
da satisfação. O Senhor, ó Deus, nos preenche em todos os sentidos e nós somos tremendamente privilegiados de sermos chamados filhos do Senhor. Eu te agradeço por todas essas aulas, ó Deus, que o Senhor esteve conosco, nos instruindo, nos auxiliando, nos ensinando. O nosso prazer é estar nos teus pés, aprendendo a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer, para que nós possamos realmente ensinar a tua palavra e ouvi-la também. Muito obrigado por todo esse tempo, ó Deus. A ti seja a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até os próximos estudos que nós vamos fazer e divulgar com o tempo aí. Amém? Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.